Boa noite para todo mundo. Boa noite. É isso aí que a Márcia falou mesmo, né? Que Fala, Patrícia. Ó, que Jesus nos envolva para que a gente consiga realmente assimilar o que ele estava pensando hoje e praticar. Porque parece um tema assim que não parece muito empolgante e tal, mas assim, depois da gente estudar, a gente vê o quanto é importante e o quanto é importante a gente praticar tudo o que a gente aprende aqui. Então assim que a gente tem adquira, né? Receba do alto essa força para a gente ir assimilando, ter vontade de vivenciar isso. O tema de hoje é encarnação, que é a nossa vida na carne, né? Encarnação, nossa vida no corpo físico, na matéria. Então, tudo que envolve a vida aqui material, da gente encarnado, faz parte da encarnação. Quanta coisa a gente pode falar disso. Para falar de tudo não dá. Para falar só de uma coisa que eu achava que era mais fácil, eu já acho que não é nada conveniente. Né? Então, eu também não. Esse tema, como todos os outros, né, a gente estuda aqui, procura aprender, com base nas obras básicas. Com base nas obras básicas, Kardec. Os Espíritos, mais os outros. E as obras subsidiárias também, de André Luiz, Emmanuel, que vem detalhar isso. E esse tema eu encontrei no Livro dos Espíritos, no livro segundo, que trata disso. São só 3 perguntinhas, nós vamos falar só de uma. Então vocês falam assim, você vai pedir, vai acabar logo, né? São perguntas, tá? E o Livro dos Espíritos, então a gente está mais do que bem fundamentado. Porque o Livro dos Espíritos, ele é o primeiro livro, quando Kardec perguntou para os espíritos, né, superiores, responderam tudo. Depois, ele foi entrando em detalhes, né, pormenores da parte moral no Evangelho, na parte mediúnica no Livro dos Médios, na parte científica na Gênese, da vida futura na Céu e Inferno, mas o Livro dos Espíritos, ele é a base de tudo. Ele é a ferramenta principal para a gente entender a doutrina espírita, que é a gente entender a razão da existência. Simplesmente isso. Então a gente devia sempre estar dando uma olhadinha no Livro dos Espíritos, uma perguntinha ou outra, porque é fundamental. E se o Livro dos Espíritos é fundamental para a gente compreender a doutrina espírita, a razão da nossa vida na Terra, esse capítulo aqui, da encarnação dos Espíritos, que é o capítulo 2. São 3 perguntinhas, a gente vai tratar só de uma, que já é suficiente. Parece que, assim, são tantas perguntas, né? Só uma pergunta. Mas essa questão, assim como o Livro dos Espíritos é fundamental para a gente entender a vida, a existência toda, essa pergunta 132 ela é fundamental para a gente entender a vida aqui na Terra. Por que nós estamos aqui? Por que a gente está encarnado? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Então a gente vai falar de encarnação. Veja, encarnação é estar na carne, estar encarnado, estar na vida material, no corpo. E não reencarnação. Né? É Renata e repetir, né? Renata nasceu de novo, tá vendo? É reencarnação. É repetir. Então, é encarnar de novo. Isso é a repetição das encarnações. É também um tema muito importante, que esclarece muita coisa do Evangelho de Jesus, importantíssimo também. Mas que a Luísa vai falar na próxima quarta. Se eu falar alguma coisa aqui, eu estou frito. Então, a gente vai falar hoje só de encarnação.
que é essa questão 132, reencarnação está na questão de 166 em diante. Então, Kardec, né, perguntou para os espíritos, né, dentro da sua objetividade, lucidez, né, por que um ser espiritual precisa encarnar? Veja, a gente é um ser espiritual. Somos criados no mundo dos espíritos. Depois de evoluídos, vão viver só no mundo espiritual. Por que a gente tem que viver na matéria? Por que a gente tem que encarnar? Por que tem que ser aqui? Então, é fundamental essa questão para a gente entender todos esses aspectos da vida do encarnado, como eu falei, que a gente não vai falar deles aqui, mas a gente terá a base para poder entender o porquê que a gente está aqui. E a gente entendendo quais são os objetivos da encarnação, que foi o que o Kardec perguntou, a gente vai conseguir lidar melhor com todos os aspectos da vida, principalmente com as dificuldades, né, que ela oferece, que é o objetivo também da gente estar aqui, como a gente vai ver mais adiante, né? Então, todas as dificuldades do mundo material, a gente entendendo por que nós estamos aqui, a gente vai aprender a lidar melhor com isso. Então, vamos à questão. E Kardec foi direto no ponto. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles responderam: Deus lhes impõe. Eles vão falar disso. A encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Primeira frase. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Né? Fazê-los chegar, os espíritos somos todos nós. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisso que está a expiação. Visa ainda outro fim. A encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Eu vou ler toda a questão, depois a gente volta. Para executá-la, é que cada um toma o espírito, um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e assim concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec faz um comentário, né, resumindo isso, que fala o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária, veja, necessária, à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia na natureza, tudo é solidário na natureza. A sabedoria de Deus, né? A gente participa e vai aprender. Mas enfim. Opa. Qual o objetivo da encarnação? Então, a primeira frase. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então a gente vê aí, Deus lhes impõe. Verbo impor, imposição. Que é contrário, constrange a vontade alheia, constrange o livre-arbítrio. E Deus nos deu o livre-arbítrio para tudo. Deu vida eterna, todas as condições de livre-arbítrio para tudo. Bom, parece uma contradição isso. Então a gente vai ver que esse verbo impor aí, ele tem um outro significado, que é necessidade. Porque é que a gente vai fazer, porque eu falei para o Renato, uma interpretação semântica. O que é uma semântica? Temos aqui professoras, né? Que é você entender o significado da palavra no contexto geral. O que ela significa naquele contexto, naquela frase. Então, nessa frase, ele impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Então, qual é o objetivo da encarnação? Chegar à perfeição. Para que nós somos criados? Qual que é o nosso objetivo de nossa existência? Chegar à perfeição, nos aproximar de Deus. Então, é a razão, é o objetivo
primordial da gente existir, a encarnação. Então tem um objetivo: chegar à perfeição, se aperfeiçoar. E na pergunta seguinte, que a gente não vai trouxe aqui 133, os Espíritos dizem que nós somos criados simples e ignorantes. Né? A gente sabe disso, sempre ter falado isso. Simples e ignorante no sentido, né, que é do zero. Um livro em branco, um caderno em branco. Começamos do zero. E isso nos leva a aprender. Né? Porque nós somos criados com esse potencial evolutivo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a semente de Deus dentro de nós, a centelha divina. Todo o potencial de Deus, como uma planta, uma árvore traz a semente, todo o potencial que vai ser. Então a gente tem esse potencial, a gente já nasce com esse potencial evolutivo para crescer, para chegar à perfeição. Portanto, nós somos seres perfectíveis. Temos todo esse potencial. Então, quando ele diz que a gente é criado simples e ignorante, não é no sentido de diminuir, pejorativo. Simples é no sentido... não é contrário de complexo. É na linguagem da física. Simples é um elemento simples. Um elemento único. É um só. Certo? Não tem partes. É só uma parte. Porque na física, elemento composto tem várias partes. É um elemento único. Ele é simples por isso. E ignorante... A gente que não quer ofender a pessoa chama de ignorante. Mas ignorante no sentido de ignorar. Não conhece, não sabe, não tem conhecimento. A gente é criado assim. Então, se a gente é simples, ignorante, se a gente não sabe, é por isso que a gente aprende. Porque a gente já vem com esse impulso evolutivo, essa tendência de crescer, né, que está em nós, né, que é essa semente divina em nós. Então, o tempo da evolução vai depender de cada um. Essas atitudes, cada um faz do seu jeito. Mas assim, todos vamos progredir, todo mundo vai ser perfeito, né? Professores, tem alguns alunos que param no segundo ano e não vai, né? Não vai mais na escola, não é? A evolução é assim? Não. Kardec fez essa pergunta na questão 116. Tem espíritos que conservam eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Só isso, não precisa nem conversa. Todos se tornarão perfeitos. Quer dizer, vai progredir. Todos vão chegar à perfeição. Então, se a nossa finalidade é a perfeição, o objetivo da encarnação é a perfeição, então, e a perfeição é o nosso objetivo principal, a razão principal da gente se criar e existir, a encarnação é um meio da gente chegar a isso. Um meio muito nobre. Então, se ela é um meio, ela é necessária. Então, o verbo importa no sentido de uma necessidade. E para a gente entender melhor, esclarecer melhor isso, na questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta. Kardec falou, bom, a gente é espírito criado lá. Precisa daqui? Precisa. E lá não evolui? Lá não aprende? Você me perguntou isso. No estado errante. O que é estado errante? Estado errante não é que a gente está errando, igual aqui. Erraticidade é outro nome que se dá para o mundo espiritual, enquanto não está encarnado. Então, quando você está no mundo espiritual, lá a gente não progride. E os Espíritos disseram para ele, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Ok, é vontade, desejo, quiser, pode. Mas é na existência corpórea, na matéria, que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então lá, melhora bastante no sentido de adquirir ideia, de aprender. Professores, me ajudem de novo. Lá é um aprendizado teórico. E aqui é um aprendizado prático. É isso que eles disseram.
Que lá a gente adquire ideias novas. É aqui que a gente consolida o aprendizado, o conhecimento, praticando. Então, é no mundo material que a gente exercita e pratica. Então, o verbo impor não é um constrangimento da vontade, da liberdade, mas sim uma necessidade de praticar essas ideias adquiridas no mundo espiritual. E, para completar, temos também no Evangelho também trata desse tema. No capítulo 4, item 25, São Luís fala disso, né? Na Instrução dos Espíritos, e o título é Necessidade de Encarnação. Então aí já fica bem claro, sem confirmar a necessidade. Ele fala o seguinte: a passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária. Necessária. É obrigatório. Para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material, precisa ser na matéria, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a fazer, a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Aqui tem a resposta lá. Então, ele juntou aqui as duas coisas, né? Que ele o objetivo é a perfeição, é aprender, e também concorrer para a obra de Deus, e que é necessário uma ação na vida material, como diz a questão 230. Muito bem. E a colinha funcionando. E Kardec pergunta: então, desculpe que eu estou... Posso fazer confusão, Raquel? Eu ajudo. Eu ajudo. Então, isso tudo foi na primeira frase, que o objetivo é a perfeição. Agora vamos para a segunda frase. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem todos que sofreram as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. Então, para uns é expiação. Que expiação é a gente passar por uma situação que é consequência de um equívoco, de um erro. No passado a gente precisa passar para aprender. Tem jeito. E missão seriam provas. Quando a gente escolhe, não foi necessariamente um erro, mas por ter que aprender, por ter muitos pontos para evoluir, a gente também passa. Né? Então, na verdade, tudo são provas. Né? A expiação tem que fazer, mas é tudo com o objetivo do aprendizado. E tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, é nisso que está a expiação. Né? É nisso que está. O que são as vicissitudes? Isso é mudança, alteração. São situações adversas, ou seja, são as provas que a gente tem aqui na vida. E nessa questão dos ensinos? Então, a gente fica com a ideia, e temos a ideia, de que expiação é punição, é pagar pecado, fez, tem que pagar. E a ideia não é essa. E por isso que Kardec pergunta: então é Deus que eles impõe as tribulações da vida? Não é Deus. Por que ele falou então? Porque na questão anterior, e vamos falar disso para ficar claro, ele pergunta: no estado errante, ou seja, no mundo espiritual, antes da nova existência, o corpo, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer nessa vida? E eles respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste seu livre-arbítrio. A gente vê que é livre-arbítrio. A gente sabe que tem um planejamento reencarnatório com os espíritos superiores, para a gente ver o que a gente vai fazer aqui para conseguir progredir. Então, se a gente escolhe, né, se tem essa previsão das provas que a gente vai passar, expiações, né, então não é Deus. Então não é Deus. Eles respondem, então não é Deus que põe castigo? As tribulações da vida, os problemas não é castigo de Deus? E eles respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo.
Sim, não caiu uma folha sem que Deus permita. Né? Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra. Dá ao Espírito a liberdade de escolha, deixa toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torna o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como está do mal. Então a gente vê que Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o que vamos fazer. Inclusive as provas que vamos passar. E não é tudo que a gente passa aqui, então uma outra questão que fala disso, que foi planejado, não, só o gênero de prova desse lá. Alguns tipos de prova e algumas expiações. O resto é coisa que a gente arruma por aqui mesmo. A gente faz e colhe aqui. A grande maioria, né? E olha só que interessante. Mas, se sucumbir, se falhar, ainda lhe resta uma consolação. E de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Nasce de novo. A gente tem chance de recomeçar numa outra vida e tem a chance de recomeçar todo dia. A gente não pode esquecer disso. A encarnação é importante, a gente não perder tempo. É necessário distinguir o que é obra de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fosse vós que o criaste, mas Deus, sim. Mas tiveste, porém, a vontade de vos expor a esse perigo, porque considerastes um meio de atentamento, e Deus o permite. Então, a gente escolhe, Deus permite tudo, tem que ser da vontade de Deus, mas a gente escolhe que tipo de situação a gente vai passar, para a gente poder se adiantar. Então, voltamos para 132. Então a gente percebe, é para que a gente esclareça que expiação, a missão é uma coisa nova. Prova é para aprender, expiação é castigo, não. Expiação não é castigo. Ele é prova igual para ver se aprendeu, para não fazer mais errado. Né? Porque nós é que escolhemos. Isso tem que ficar claro. Nós fizemos o nosso planejamento e nós escolhemos. Então, Deus é infinitamente justo e bom. Bom e justo, né? É a soberana justiça e bondade. Então, a bondade de Deus é justa. E a justiça de Deus é boa. A gente não pode esquecer disso. Nunca. Está presente em tudo. Está presente na nossa vida, nas nossas tribulações. É isso que está falando aqui. Nas nossas provas, nas nossas expiações. Então, como a gente viu na questão lá 58, a gente planejou aqui. Né? A gente escolheu o que seria expiação, que são coisas que são coisinhas que nós fizemos, que tem que ajustar com as pessoas. Tem que fazer direito, tem que corrigir aquilo. Então tem que passar por essa situação. E são as provas que a gente escolhe que não são necessárias, mas a gente sabe que precisa. Então, a gente, vamos dizer, negocia com os espíritos superiores responsáveis pelo planejamento reencarnatório. Fala, bom, dá para encarar com aquela pessoa, vamos acertar, que aquela dá para acertar, já está nascendo olhando para deixar um carro, então, vamos encarar, vamos embora. A gente negocia com eles e vem. Então, é a liberdade que a gente... Então, a gente não está aqui na Terra para sofrer. A gente está para evoluir. Isso dá uma força para a gente, né? Nem ligo porque ele faz. A gente está aqui para evoluir. A minha vez foi da sua. Eu sei. Depois que eu já bati, pode bater. Então a gente está aqui para evoluir. Não é para sofrer. Sim, é tribulação, expiação, é situações difíceis. Mas o objetivo é o aprendizado. Não é gostoso, não. Ninguém gosta, né? Mas é uma coisa que é boa para nós. Isso que a gente tem que entender, né? Então, tudo que acontece na vida material, na encarnação, tudo que acontece pode nos fazer crescer. Pode nos fazer crescer. Tudo. Se a gente souber lidar, né, com essas dores, com os sofrimentos, com as situações adversas, entendendo isso,
O capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, trata disso. Bem-aventurados os aflitos. E é o capítulo maior que tem, porque é o que mais a gente passa aqui, a tribulação, a prova, a expiação, o sofrimento, a dor. E nesse capítulo, tem lá nas instruções dos Espíritos um item, né, que chama o bem e o mal sofrer. Tem bem sofrer? Tem. Tem mal sofrer? Tem. O que seria o bem sofrer? É disso que Jesus nos ensinou, que os Espíritos estão nos desenhando, que Deus é bom, que fomos nós que criamos toda a situação que a gente tem que passar, que esse aprendizado é para o nosso bem, que a gente vai evoluir. Tem tanta coisa, né? Que meu reino não é desse mundo, a felicidade, tudo, a gente bem sofrer, é saber disso, que é tudo para o nosso bem, encontrar consolo, encontrar força na espiritualidade, em Deus, em Jesus. Enfim, é entender isso, que é para o nosso bem. Ou seja, a resignação. Tem um item que chama motivos de resignação. Também nesse. Que é bem isso. A gente entender por que a gente está aqui. Entender que essas coisas que a gente passa é para o nosso bem. Foi tudo nós que fizemos. Nós fizemos 100 e vamos pagar 1, se é que é pagar. Que é para aprender. Deus é justo, Deus é bom, né? Então tudo que a gente passa tem uma causa. É bom que a gente entenda isso, que não é sofrimento, não é punição. E para a gente saber lidar com o sofrimento, para poder nos libertar do sofrimento, é preciso o quê? Retirar a causa, extirpar a causa, senão vai continuar acontecendo de novo. Como um negócio que me dá dor de estômago, não é que está dando dor de estômago. Então, o que seria, né? Lidar com o sofrimento, extirpar a causa. São coisas erradas que a gente faz. Como diz o Joãozinho, bobagens, né? A gente faz coisa ruim, a gente faz coisa que é contrário ao bem, ao amor, à vontade de Deus. Então, o que seria lidar com o sofrimento? Seria fazer coisas contrárias ao mal. Seria ir no caminho do bem, do amor. Tentar fazer as coisas melhor, né? Praticar o bem. Joana de Ângeles tem 5 sugestões. Eu achei interessante trazer aqui. Para a gente procurar entrar nesse caminho e não sofrer. Para a gente se livrar do sofrimento. Quer saber mais? Primeiro, esqueça as coisas do passado. Quer dizer, o passado está presente na nossa vida como experiência para a gente usar, mas não vou ficar preso nele vendo só aquilo. Me fez aquilo, sofreu a vida inteira por causa daquilo. Não, o passado certo. Não ficar preso ao passado. Segundo, tenha fé no futuro. Que é o que a doutrina espírita nos ensina. Que é só a vida no mundo da matéria é um dia na vida do espírito. Que a felicidade não é daqui. Deus é justo, tudo vai ser melhor, sempre vai ser melhor. Pensar nisso ajuda muito. Tenha Jesus no coração, terceiro. Sem Jesus, nós não é nada. A gente ainda é fraquinho, a gente é frágil, imperfeito. Muita coisa. A gente não dá conta de sofrer as consequências de tudo que a nossa imperfeição impõe. A gente vai sofrer, vai ficar desequilibrado. Então, é Jesus que traz, né, com o seu abraço, com o seu amor, com a sua luz, com a sua misericórdia. A paz que a gente precisa, o equilíbrio, né, para a gente nos reequilibrar e levando em frente. Amparo da prece. Fundamental. Sem a prece, a gente não sintoniza com Jesus, não sintoniza com os Espíritos, não sintoniza com Deus. A gente não recebe auxílio. E, falar, prática incessante do bem. Incessante do bem. A gente faz de vez em quando, né? Mas é isso. Prática é entrar no caminho do bem. Aí não tem sofrimento, aí não tem dor. Agora, por quê? A gente é espírito imortal. Somos espíritos imortais, então estamos na Terra num processo de crescimento, aprendizado. Não estamos aqui para punição. Tem que ficar claro isso para a gente.
O aprendizado no sentido de que o que a gente fez, que não foi coisa boa, trouxe uma consequência de dor, de sofrimento. E a gente aprendendo isso, a gente vai mudar a causa, vai mudar de atitude. E a consequência vai ser melhor. Não vai ser dolorosa. Então, é isso que ela falou. O que é mudar de atitude e não fazer coisa ruim? Está no caminho do bem. Tentar fazer o caminho do amor, tudo que o Evangelho nos ensina, tudo que Jesus nos recomenda, os Espíritos. Né? Então a gente tem que ver o caminho do bem. Aí a gente tem que fazer algumas perguntas. Que bem que eu estou fazendo? Falou, é nós, né? Que bem que nós estamos fazendo. Seguinte, as seguintes perguntas. Eu trago ainda orgulho? Não vou responder. Eu trago ainda vaidade? Eu trago ainda egoísmo? Eu só defendo os meus interesses? Eu sou frio com outras pessoas? Eu só sou bondoso quando aquilo me agrada e eu vou ter benefício, vou ter alguma vantagem com isso? Se a resposta for sim, se uma resposta só dessas for sim, sim, vai ter sofrimento. Certeza! É isso. A resposta é sim, vai ter sofrimento. Porque o sofrimento ele é consequência e não punição. Trabalhar essas pequenas coisinhas que vêm de longe e vai longe, né? Vamos ganhar, gente, que senão não vai ser fácil, não. Então, por isso que é importante saber da importância da encarnação, da oportunidade, né? Então é isso. Quando as consequências não são boas, é porque as atitudes não foram boas, tem que mudar. Atitudes iguais, consequências iguais. Mudar a atitude, né? É isso que a gente tem que entender. Então, e, continuando, né? Ele fala que ainda tem uma outra finalidade na encarnação. Os Espíritos falam para Kardec. Que é pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhes cabe na obra da criação. Nós somos co-criadores. Deus é o Criador, nós somos criaturas, mas co-criadores. Nós participamos de uma maneira menor na criação. Por isso que a gente está no mundo material, foi isso que São Luís falou. Ajudando na obra de Deus, como um pai ou uma mãe que leva o filho para ir devagarzinho aprendendo, já vai fazendo. A gente vai ajudando e vai aprendendo. Então, essa é outra finalidade, que não é só a gente aprender, evoluir. A gente também ajuda o mundo que a gente está vivendo e as pessoas do mundo a também evoluir. Para executá-la, é que cada um toma o espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, que é o perispírito nosso, ele pega, a gente usa o material que tem naquele mundo, no planeta que tem, né? A fim de cumprir, do ponto de vista, as ordens de Deus, e assim correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. Senta aí. Então, a outra finalidade é a gente também evoluir, participar da criação, da evolução do mundo e das outras pessoas. Então, a gente não está aqui para cuidar só de nós. Estou aqui para cuidar só da minha evolução. A gente está para cuidar da evolução de todos, assim como todos estão para cuidar da nossa. O homem é um ser social, a gente sabe disso. A gente vive em coletividade. A doutrina dos Espíritos, que a gente vai saindo do eu para o nós. Então, e a gente vê como isso é verdade, que a gente colabora com a criação, que Deus é sábio e justo, sempre. Que mesmo quando a gente não quer colaborar, quando a gente é egoísta, fez tudo errado, nem a gente não progride, o que acontece?
num momento igual esse que nós estamos passando, que o planeta está passando de expiação para regeneração, muitos espíritos não podem ficar aqui. Eles vão ser degradados para mundos inferiores. Que é a última pergunta do livro dos Espíritos. Isso. Então, lá, mesmo contra a vontade, eles vão progredir e vão ajudar aquele mundo a progredir. Então, Deus é sábio e o objetivo é sempre esse: o Espírito progredir, e progredir o mundo, e progredir a humanidade que com ele convive. Né? Então, para a gente fechar, para ilustrar isso tudo, eu vi num vídeo pequeno, curtinho, do Haroldo, 3 minutos, falando sobre encarnação, sobre a importância da encarnação, né? Que ele dizia, lá nesse vídeo, que o Chico sempre falava: já que a gente está encarnado, vamos ficar o máximo de tempo que a gente puder e aproveitar. Porque não é tão fácil assim. A gente fala assim, ó. 10, tirou 10, né? Tá vendo? Já que dá, vamos aproveitar. Né? Então 10 é um louvor. Foi coisa do João, viu? Os 10 eu não tinha pego. Até que desconcertou. Então, o que o Chico dizia: já que está aqui, vamos aproveitar ao máximo tudo que puder, porque é muito importante. Porque a gente acha que é fácil. Não é? Vamos tomar no mundo espiritual, estado errante, né? No mundo espiritual. Então, vou encarnar, vou planejar aqui estou devendo algumas coisas para o Honório, para o João, com esses 3 vamos acertar, vou pegar umas provinhas, vamos lá. A gente pensa que é fácil assim, mas não é assim tão fácil. Tem fila, tem dificuldades. E ele fala que no livro Ação e Reação, Silas, que era o assistente espiritual lá do nosso lar, o orientador de André Luiz, André Luiz acompanhava ele no seu aprendizado, aqui em serviço de assistência na costa, lá, tudo. Ele estava há 20 anos procurando o adversário, essa alma que ele prejudicou, e ele só faltava isso para ele subir. Ele tinha essa pendencinha só. Mas ele já estava há 20 anos procurando e não achava. Não achava. O espírito não queria encarnar. Tocar, espiar, fazer tudo certinho. E conversando com o André Luiz, e o André falou: mas Silas, os benfeitores não sabem onde essa pessoa está? Sabe. Ele sabe. Mas eles dizem que faz parte da minha colheita, faz parte da consequência do que eu fiz, ter a dificuldade de encontrar. Então veja, um espírito nobre igual a esse, com décadas de serviço nas ondas infernais, passando por essa dificuldade. Não é tão simples assim. E o caso dele foi o seguinte: o pai era um advogado bem-sucedido, com muitas posses, a mãe uma mulher bondosa, e o Silas era o filho, se formou tudinho lá, mas não queria trabalhar, né? Vida boa, solteirão, só estava esperando pegar a herança. Ele era apegado aos bens materiais. E quando a mãe desencarnou, ele já ficou oriçado, o pai até assustou. Só que o pai, com 65 anos, se casou de novo com uma mulher mais jovem. Aí ele pirou. Ele entrou em pânico. Desesperou. A hora que a expectativa de ter que dividir a herança com a madrasta fez com que ele assassinasse ela, envenenada. E agora ele não achava. Estava tudo combinado. O pai falou: vamos lá de novo. A mãe falou: vamos de novo. Ele falou: estou com tudo pronto. E a madrasta não acha. Então, isso vem para ilustrar, para a gente ver o quanto é importante. Você vê ele, um espírito nobre, como eu disse, há décadas e décadas trabalhando no auxílio de espíritos difíceis, no umbral.
só tinha mais esse vínculozinho, ele queria subir, mas não tinha que passar. Então a importância da gente estar encarnado, que oportunidade, que justamente ele queria a expiação, a gente só reclama das pessoas, né? Que a gente, isso não é brincadeira, é sério, a gente deveria agradecer o parente difícil, o amigo difícil, a pessoa difícil na nossa vida, que é a oportunidade de redenção, de resgate, de expiação. A gente está purificando o nosso perispírito, a gente está se libertando. Não é só isso também.